Oi, amados, vamos para mais um Provérbios hoje? Hoje falaremos sobre Provérbios 16, dia 16 de dezembro, e mais um ano está se acabando. Vamos lá? Vou ler, como sempre, vou compartilhar aqueles pontos que eu acho que mais fazem sentido. Você na sua casa, por favor, faça a releitura. A palavra é viva. Para mim, ela vai falar de um jeito, para você, ela vai falar de outro, e assim por diante, porque cada um está vivendo uma situação, cada um tem uma mente, né? Cada um tem uma interpretação, então, por favor, faça a releitura de Provérbios, tá bom? Vamos lá? Ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. É assim, nós fazemos os nossos planos, só que o ideal é que façamos os nossos planos e o apresentamos ao Senhor. Quando nós montamos a nossa agenda diária, a nossa agenda da semana, sim, precisamos fazer sim, é uma questão de organização, de gestão no tempo, né? Porque a gente não gere o tempo, a gente tem a nossa gestão no tempo. Nós não conseguimos reter as horas, mas conseguimos dar o nosso melhor naquelas horas, né? Então, assim, nós planejamos o nosso dia, né? Embora a gente planeja, precisamos ter a sabedoria e o entendimento, né? Aquela resiliência de entender que a aprovação de tudo aquilo, a resposta é divina, né? A permissão é divina. Por isso, precisamos estar sempre em comunhão com o Pai. Faremos os nossos planos, mas a resposta é de Deus, né? Vamos ali pro 16:2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Ontem, no culto, foi interessante porque teve uma pregação onde o pastor falou que nós somos como se fôssemos vasos de barros, certo? E dentro de nós houvéssemos o tesouro, ou seja, dentro de nós somos como vasos de barro, ou seja, dependendo de como cairmos, vamos quebrar, podemos morrer, podemos adoecer. O nosso corpo físico, em algum momento, ele vai ser consumido pela terra. Mas dentro de nós existe uma essência. E essa essência não tem preço monetário. O valor dela é inestimável, que é a presença do Espírito Santo, que está dentro de nós. Entende? Então, assim, precisamos. Aí vem uma questão legal, porque precisamos sim cuidar do nosso corpo, que é como se fosse vaso de barro. Por quê? Porque dentro de nós tem uma essência, nós carregamos algo sublime, algo precioso, que é a presença de Deus, do nosso Pai, justo, precioso e maravilhoso. Por isso que tudo que fazemos, a honra e a glória precisa ser dele, porque tudo é por permissão dele. Então, se você tem uma loja, cada pessoa que entra lá, você pode sim abençoar aquela pessoa. Cada venda que você fizer, que seja abençoada. Sempre que tiver uma oportunidade, fale do amor do Pai. Fale, coloque para fora aquela essência que está dentro de você. Eu sou terapeuta cristã. Então, todo atendimento que eu faço, eu primeiro peço uma orientação para o Espírito Santo. Todos os dias, quando eu acordo, eu já peço uma orientação para o Espírito Santo, uma comunhão. Eu sempre peço ao Pai, ao Espírito Santo, por favor, tira de dentro de mim tudo aquilo que não agrada ao Pai, tudo aquilo que não agrada a Deus. E uma outra questão, sempre peço ao Espírito Santo para me conduzir nos caminhos até Jesus. Essa vida ela é finita e até onde sabemos, cientificamente, não foi comprovado que existe vida além daqui. Ou seja, morremos na esperança da ressurreição em Cristo. Então, assim, para nós cristãos, existe uma outra vida além dessa, que é a ressurreição. Então, assim, o que queremos apresentar para o Pai quando formos encontrar com Ele na sua glória, no seu reino? O que vamos apresentar para Ele? Aí, para aquelas pessoas que não acreditam nisso, não desrespeitando, não desmerecendo nenhuma das crenças, existem várias crenças, mas nenhuma delas fala assim, olha, seja ruim aqui. Todas elas nos orientam a fazer o bem,
a viver de forma justa, honesta, íntegra, entende? Sempre buscando a fazer o bem para o outro. Porque quando fazemos o bem para o outro, sentimos o bem dentro de nós, sabe? Independente de se você lê a Bíblia ou não, quando estamos em comunhão com a nossa essência, fazemos o bem aos outros e sentimos essa paz dentro de nós, que a gente consegue, como eu costumo dizer, que é a paz que excede todo o entendimento, sabe? Então, assim, a nossa percepção, ela pode ser limitada, mas Deus, ele examina todas as nossas motivações. Por exemplo, por que eu gravo Provérbios todos os dias? Qual que é a minha verdadeira intuição? Eu posso falar para você aqui milhares de intuições, de intenções lindas e maravilhosas, mas Deus sabe qual é a minha real intenção. Deus sabe porque Ele pesa o meu coração. Ele sabe exatamente por que eu estou fazendo isso. Sou terapeuta. Deus sabe por que eu estou fazendo isso. Então, quando formos fazer algo, precisamos estar em comunhão com a nossa essência. Não precisamos provar nada para ninguém. Precisamos estar em comunhão com Deus e conosco mesmo. Combinado? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso aqui dispensa comentário, né? Precisamos confiar e consagrar. Consagre a Deus o casamento, consagre a Deus, no caso eu sou terapeuta, eu consagro a Deus o meu trabalho, consagre a Deus seu alimento, consagre a Deus as suas horas do dia. Consagrar a Deus, gente. Não precisa também você parar um momento no seu dia para consagrar a Deus. Tá lavando a louça? Consagre a Deus aquele momento. Tá lendo um livro? Peça orientação para o Espírito Santo. Tá fazendo uma comida? Consagre aquela comida, aquela alimentação ao Espírito Santo. Sabe? O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Interessante, né? É uma dualidade, gente. Existem os dias maus para sabermos dar valor ao dia bom e para entendermos que no dia mau a gente também cresce, tá? Mas tudo nessa vida coopera para o bem daquele que ama o Pai. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Na vida, né? É preciso praticar a humildade. E assim, é caminho para o Pai. Olha só o sol aparecendo. É caminho, né? É um caminho para agradar a Deus. A gente praticar a humildade, promover relacionamentos saudáveis, tá? Então procure pôr para fora mais essa essência que você tem dentro de você e que eu tenho dentro de mim, porque é algo que você não precisa pagar alguém para te ensinar. Você não compra, isso tá dentro de você. Essa essência que é a comunhão espiritual é algo valioso e ao mesmo tempo não tem preço. E é uma decisão você viver essa comunhão espiritual. E quando você vive essa comunhão espiritual, você acaba colocando para fora. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com temor do Senhor, o homem evita o mal. Temor é respeito. É preciso ter amor, ter fidelidade, ter compreensão, ter empatia, ter constância. E com tudo isso, a gente aprende a ter temor. Temor é respeito, tá? Respeitar a Deus acima de qualquer coisa. Então, diariamente, quando acordamos, precisamos buscar primeiramente ao Pai. Comunhão com o Pai, primeira coisa. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que os seus inimigos vivam em paz com Ele. Às vezes você está ali naquela espiral de confusão, de confusão, de confusão. Mas quando você decide centrar sua emoção, centrar os seus planos, os seus desejos naquele que pode todas as coisas, na força do amor, mesmo que esteja havendo uma guerra no casamento, quando você acolhe aquela pessoa em amor, ali no seu coração, mesmo aquela guerra, mesmo ele te desejando mal,
aquilo acalma, aquilo passa. Aquilo passa e você acaba vivendo em paz com aquela pessoa. Faça o teste. Esses dias num atendimento, a pessoa falou assim pra mim, olha, eu tô passando por uma situação, aí explicou, né? E falou assim, sinto muita rejeição, a outra pessoa, no caso, não olha nos meus olhos, isso me faz muito triste, me deixa muito triste. Aí eu falei pra ela assim, faz assim, sugeri, né? Porque o terapeuta, ele não manda nada, né? Ele sugere, né? Aí eu sugeri pra pessoa assim, viu? Começa a pensar mais em amor, pensar mais nessa pessoa com amor. Pensa mais nela com amor. Lembra de todos os momentos bons que vocês tiveram juntos. As experiências maravilhosas que vocês tiveram. E respeite o espaço dela, não queira forçar nada. Obviamente que você não é obrigada a receber toda a grosseria, toda a estupidez. Então você se afasta, mas se afasta em amor. No tempo certo, essa pessoa vai te procurar e vocês vão se acertar novamente. E realmente aconteceu. Ainda estão em processo de volta, né, do relacionamento, ali da amizade e tal, mas as coisas estão se esfriando. E no momento certo, essas pessoas elas vão conversar e entender o que levou elas a esse afastamento, né? O que levou essas pessoas a esse afastamento. E eu tô na torcida para que essa pessoa conte exatamente, né, como foi a reconciliação, a conversa madura, né? Estou aqui na torcida, mas pelo menos elas já estão se aproximando em paz novamente. A rejeição já baixou guarda. Por quê? Porque o amor tomou conta. O amor, ele aquece todo aquele desentendimento, né? É melhor ter ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Honestidade. Tenha o pouco ali com honestidade. Isso falando em dinheiro, posses. Tenha o seu pouco com honestidade e esse pouco ele será multiplicado, tá? Tenha o pouco com honestidade e esse pouco ele será multiplicado. É a dobra da dobra. Aqui não é aquela assim, ai, cada vez mais pobre. Não. Se você souber trabalhar o seu dinheiro, ele será a dobra da dobra. Tá bom? Aí tem aquela questão dos princípios, né? Se você é uma pessoa que vive por princípios, jamais você vai praticar golpes ou conviver com pessoas que fazem esse tipo de coisa. Em seu coração, o homem planeja seu caminho de novo, mas o Senhor determina os seus passos. Vamos sim fazer planos, mas a soberania de Deus é o que prevalece. Por isso a gente precisa manter a confiança em Deus, a flexibilidade, reconhecendo que sempre a orientação é de Deus, porque Ele é soberano e Ele quer o nosso bem. E se tivermos que passar por desafios para aprendermos, vamos passar por desafios. Não é porque Deus é soberano que Ele não vai, que Deus nos ama, que Deus é o nosso Pai, que Ele vai nos poupar de desafios. Ele não poupou nem a Jesus. Você acha que vai nos poupar? Não vai não. Só que a diferença é que Jesus levou consigo todo o desafio, todo o peso. Então o que sobrou pra gente são os desafios para o aprendizado. E o que sobrou para nós são também a colheita das escolhas que fizemos lá atrás. Então, embora eu hoje decida viver por princípios, tudo que eu fiz lá atrás de errado, eu vou colher. Então é bom que eu aprenda e aprenda rápido, porque o que eu plantei eu vou colher. Não tem como. Ah, então eu decidi agora viver por princípios, vou fazer tudo certinho. Nada de ruim vai acontecer comigo? O que eu fiz lá atrás? Dispensa comentários, né? Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Praticar a justiça, tá, gente? Praticar a justiça. Aqui 16:12. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça.
Trono é sempre pela justiça, gente. Você pode até fazer o mal hoje, mas lembra que eu falei anteriormente? A colheita virá. Faça. Nós temos livre-arbítrio para fazer o que queremos, mas a colheita virá. E precisamos saber que nós vamos colher dobrado. Sempre dobrado. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. O Pai. Mas assim, gente, é tudo aquela questão de estar em comunhão com o Pai. Estar em comunhão. Sabe? O que eu estou fazendo hoje? Agradar o meu Deus? Aí você vai falar, mas como que eu vou saber se agrada o meu Deus? Simples. O que você está fazendo hoje te deixa em paz? Seja sincero, por favor. Seja sincero. O que você faz hoje? A forma como você se comporta hoje te agrada? Lembra, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Dentro de nós habita o Espírito Santo, a Trindade. Então, se quando eu faço quando eu faço algo, eu sinto desconforto, eu sinto algo aqui falando, poxa vida, sabe, me confrontando, significa que eu não fiz certo. Se eu não fiz certo, então eu não agradei ao Pai. Não precisa estudar a Bíblia, estudar física quântica, é só entender. Eu carrego o Espírito Santo, eu carrego eu tenho a presença de Deus dentro de mim. Se eu fiz algo e esse algo está me tirando o sono, está me tirando a paz, é porque eu fiz errado. Se eu fiz errado, logo eu não agradei ao Pai. Se eu não agradei ao Pai, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão para Ele, entender o que aconteceu, pedir perdão para mim mesma, aliás, me perdoar e pedir perdão para aquelas pessoas que eu atingi. Correção de rota. Entende? A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Evita o mal. Aquilo que eu estava acabando de falar ainda há pouco. Fez mal para mim? Eu me senti mal com o que eu fiz? Se eu me sinto mal com o que eu fiz, significa que eu não agi em comunhão com o Espírito Santo. Eu infringi uma lei. Fiz algo errado, então o que eu vou fazer? Vou corrigir aquilo ali, tá bom? O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Fiz algo errado. Voltando ao mesmo exemplo. Fiz algo errado. Tem algo dentro de mim acendendo todas as luzes ali, ó. Tá errado, tá errado, tá errado. O que eu tenho que fazer? Corrigir a rota, pedir perdão para Deus, entrar em comunhão, entender por que eu errei, corrigir a rota, verificar se eu ofendi alguém, se eu atingi alguém com meu erro, pedir perdão para essas pessoas e sempre me perdoar também, sempre com muito amor, respeito e empatia, que é o que eu falo sempre na terapia, até rima. Mas se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não vou pedir perdão. Eu vou ficar caladinha ali esperando ver o que vai acontecer. Aí acabou. Entende? Não vou pedir perdão, não reconheço que eu errei. Guardo aquilo dentro de mim. Vou guardando. Só que uma hora a bomba explode. Só que uma hora faz igual um vulcão prestes a explodir. E voa a larva para todo lugar, vira aquela fumaça esquisita ali, destruidora. Tenhamos o entendimento de, sim, a gente passa por erros, sim. Sim, nós seres humanos erramos, sim. Somos falhos e pecadores, só que precisamos ter o entendimento, a empatia ou a rapidez de entendimento de que, poxa vida, errei, o que eu tenho que fazer para corrigir isso agora? E não errar mais naquilo igual Davi. Davi, ele errava, sim. Sim, ele errava. Só que ele ia aprendendo nos próprios erros e ia crescendo em cima disso. Errava, entendia que errou, pedia perdão para Deus, se entendia, resolvia com quem que ele tinha que resolver. Então aquele erro foi resolvido. E assim ele ia fazendo escada. E ia subindo. Por isso que as pessoas falam, né, que na Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque
Ele entendia a sua fraqueza humana. Mas ele não usava aquilo como justificativa para ficar permanecendo no erro. Senhor, eu pequei contra ti. Tem lá em Salmos ele confessando os pecados. Entende? Vamos para o próximo. O orgulho vem antes da destruição, isso que eu falei. O orgulhoso, gente, é como um abismo. O orgulho é como um abismo, você só cai. É só para baixo, é só ladeira abaixo. É como se abrisse um buraco infinito e você fosse sempre... Você não, eu, qualquer pessoa, sempre caindo. Quando o coração se fecha para o entendimento, para o pedir perdão, para o se perdoar, para a comunhão com o Pai, para a comunhão com o Espírito Santo, o próximo passo é a queda. É cair no abismo mesmo. E aqui não é um julgamento, gente, é uma constatação, sabe? E depois para sair daquilo é preciso muito esforço, muita energia para você entender que, poxa vida, de certa forma foi você que se jogou ali. E aí você precisa sair daquilo, sabe? Melhor é ter espírito humilde. Aqui eu falei, né? Voltando, até gaguejei. É importante sair daquilo, só que assim, eu falei, né? Você tem que sair daquilo, daquela questão de orgulho, de ficar ali, né? Mas é preciso ajuda, é preciso entendimento. Mas a pessoa também, ela precisa querer sair daquilo. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. É ter cuidado, gente, diligência, constância, sabedoria são pré-requisitos para a prosperidade. Aqui eu não estou falando só de finanças, não. Estou falando prosperidade no casamento, no amor, nos estudos, tá? Prosperidade com Jesus, prosperidade, tá? É impossível, gente, a gente ser precipitado, ser afoito, sabe? Fazer tudo e não fazer nada e ser próspero ao mesmo tempo. É preciso sentar, ter comunhão. Se precipitar é a mesma coisa de se lançar no precipício. Então, ter calma, tá? Ter o entendimento. Como eu falei, né? Fazer planos e apresentar a Deus. Estar com os ouvidos atentos, os olhos atentos, as emoções atentas, para receber as impressões e botar em prática. Isso não significa que você não vai ter problema, que você não vai ter desafios. Isso significa que você tem alguém, ou tem ali o Espírito Santo de Deus com você, para te fortalecer na jornada. Parece confuso, mas quando você coloca em prática, você percebe que não é. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Entendimento é fonte de vida, gente. Entendimento, sabedoria, tá? O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. É fonte de vida, gente. Quando nós pedimos ao Espírito Santo para limpar o nosso coração de toda maldade, ele vai limpando, sabe? Todos os dias é preciso pedir para o Pai limpar, para o Espírito Santo limpa o nosso coração de toda maldade, de todo orgulho. E aí, quando o nosso coração está limpo, o que sai de dentro de nós? Palavras de sabedoria. Não vamos ficar preocupados em falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Se a pessoa veio até nós, vamos pedir uma condução espiritual, lembra sempre tudo para a honra e glória do Pai, e vamos falar aquilo que ela precisa ouvir. Seremos um instrumento de sabedoria na vida daquela pessoa. Mas sempre com muito amor, com muito respeito. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Não podemos ser guiados por aparência. Precisamos medir as consequências também, gente.
sabe? Ter antevisão. Avaliar, por exemplo, estou começando um novo relacionamento com alguém. Avaliar onde ela, que lugares ela frequenta. Como que é o relacionamento dela em família. É preciso ter esse tipo de avaliação. Voltando aqui no 16, Provérbios 16, 24, as palavras são agradáveis como favo de mel, são doces para a alma, trazem cura para os ossos. Eu, como terapeuta, eu busco sempre uma escutativa, sabe? Sempre escutativa. Para o quê? Para eu poder ter sabedoria para falar com as pessoas, sabe? Para que eu tenha uma palavra que... Porque assim, as palavras elas podem ser fonte de vidas ou de destruição. Então eu peço sempre orientação para o Pai para que as minhas palavras elas sejam fonte de vida. Porque mesmo que porque assim, como terapeuta não podemos falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Precisamos ajudar ela a sair daquela situação que ela tá. Então, muitas vezes a gente vai falar palavras que a pessoa não queria ouvir aquilo, mas é necessário. Então, que as minhas palavras, eu peço ao Pai que as minhas palavras sejam fonte de vida, sabe? Que a pessoa tenha o entendimento e coloque em prática aquilo que foi falado, sabe? O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Por qual motivo a gente trabalha? Ah, Maria, porque eu quero dinheiro. E o que você faz com o dinheiro? Pago o aluguel, pago o cartão, sei lá, pago minha casa, meu carro. Quais são os motivos que te impulsionam a trabalhar? Que te impulsionam a ser produtivo? E o que você faz com aqueles recursos que você trouxe com o seu trabalho? Eu sou terapeuta. As pessoas me pagam por cada consulta. O que eu faço com o dinheiro que elas me dão? Eu honro aquele dinheiro ou eu gasto de forma desenfreada, de forma ignorante, com ausência de entendimento? É preciso honrarmos o dinheiro que recebemos. Que seja 10 reais, 1.000 reais, 1 milhão de reais. É preciso termos sabedoria. Não sou contra o consumismo. A questão é por que eu compro? Para que eu compro? Eu preciso realmente comprar? Eu consigo pagar? Sabe? O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta os bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é a coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Pessoas que hoje já estão de cabelos brancos, né? Quanta sabedoria não tem ali, né? O cabelo branco, gente, é um indicativo de alguém que viveu longos dias. Meus pais. Quanto eu aprendo com os meus pais, com os meus sogros, com pessoas que eu atendo também na terapia. Quanto que eu não aprendo? Aprendo bastante, gente. E não é qualquer pessoa que chega a esse patamar de cabelos brancos e uma vida de honra, que olha para trás e fala, eu tenho orgulho da minha história, sabe? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Gente, é muito difícil controlar a língua, é muito difícil controlar as emoções, os pensamentos, sabe? A gente critica, fulano fala, mas você já olhou para você o quanto você fala? E o que você fala são palavras de sabedoria? Você consegue edificar uma pessoa com o que você está falando ou não? A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Esse foi o último, né? Provérbios 33. A decisão é sempre do Senhor. Precisamos estar em comunhão diária com o Espírito Santo, gente. Diariamente. Gente, esse foi mais um Provérbios, tá? Espero que tenha feito sentido para você.
Por favor, curta e compartilhe o nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. Aqui tem conteúdo diário, conteúdo de valor diariamente para você, tá bom? Obrigada pela sua atenção. Faça uma ótima semana. Fica com Deus e até a próxima.